Olá, alunos! Nesse vídeo vamos estudar as características e evolução do espaço urbano. Lembrando que para a formação das cidades foi fundamental a produção do campo, que liberou o trabalhador do campo para as outras atividades que no futuro serão realizadas no espaço urbano. Para a formação dos primeiros centros urbanos, vamos observar a presença da região chamada Crescente Fértil. Essa região inclui os três principais rios, o rio Nilo, Tigres e Eufrates. Essa região destacou-se pelo solo fértil, fornecimento de água e o relevo plano, que ajudou no desenvolvimento da agricultura e concentração populacional. Isso também ocorreu na China, a partir do Rio Amarelo e do Rio Azul. No período feudal, observamos uma diminuição no crescimento urbano devido à violência urbana, onde ocorreu as migrações para os feudos. Uma característica forte desse período foi a quase inexistência de comércio e circulação de moedas. O pouco comércio que existia geralmente acontecia entre os feudos vizinhos mais próximos e acontecia na forma de escambo, que seria a troca entre os próprios produtos. Durante a Revolução Industrial, surgem novos ramos da economia, o setor secundário, na diversificação das indústrias, e o setor terciário, como comércio e serviços. Não por coincidência, os países que mais avançaram no processo de industrialização e modernização das sociedades são aqueles que vão apresentar os maiores centros urbanos. Assim, a cidade vai concentrar diversas funções, principalmente para a população, para atender na questão da educação, saúde, segurança, proteção, a relação da cultura, de formar uma sociedade, uma nação. Assim como as atividades econômicas ligadas à indústria, comércio e serviço, transporte e comunicação, que vão acabar envolvendo os grandes núcleos urbanos. Como a cidade vai apresentar diferentes funções, a gente tem as cidades que são as políticas administrativas, elas vão estar ligadas à administração política, como é o caso de Brasília. Muitas dessas cidades elas foram planejadas e concentram o setor público. As cidades industriais são áreas de consumo de matéria-prima, concentram mão de obra, podendo ser parques industriais desde a Revolução Industrial, como no caso a cidade de Manchester, na Inglaterra, ou parques industriais mais modernos. As cidades com funções portuárias apresentam conexões econômicas mundiais, devido ao fluxo de mercadorias ligadas a importações, que são as compras, e a exportações, que são as vendas para outros países. As cidades turísticas, elas fornecem principalmente serviços ligados a lazer, como restaurantes, atrações naturais, musicais e culturais, e possuem aí um grande fluxo de população. Já as cidades religiosas envolvem grande fluxo de pessoas que podem se concentrar em poucas semanas ou durante o ano todo. As cidades com múltiplas funções muitas vezes são as metrópoles nacionais e internacionais, com grande concentração urbana, e vão apresentar uma dinâmica econômica, cultural e histórica, como São Paulo. Um fator fundamental para as cidades é a urbanização, que representa o aumento da população urbana em relação à população rural. Ocorre devido ao êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Nesse gráfico aqui para vocês podem acompanhar o aumento em azul da população urbana em relação à diminuição da população rural, que é a parte em vermelho. É importante notar também o crescimento urbano, que envolve as diversas infraestruturas que uma cidade apresenta, ou seja, sua função, como exemplo, uma cidade portuária não necessariamente está ligada à urbanização e ao grande número de pessoas,
mas sim a sua infraestrutura e o acesso em relação aos navios e o comércio. Quando falamos em cidades, temos que ter em mente o processo de industrialização como um dos fatores principais por atuar de diversas formas. A mecanização do campo diminuiu a oferta de empregos e aumentou a produção, que permitiu o comércio e o consumo de diversas matérias-primas pela indústria, que concentrou a população e a mão de obra, que necessitava de uma maior infraestrutura, formando assim os grandes centros urbanos. As metrópoles são caracterizadas por oferecerem serviços modernos e complexos para a população. São cidades que concentram as sedes de empresas por estarem conectadas por uma infraestrutura física, como rodovias e ferrovias, e por meio da informação, fornecendo tecnologia para a população e os diversos setores econômicos. Já as megacidades representam a grande concentração urbana. Polos com mais de 10 milhões de habitantes muitas vezes acabam aglomerando outras cidades a partir da conurbação, onde áreas urbanas das cidades se conectam, não existindo mais uma separação pelo espaço rural. Essas cidades podem ser, por exemplo, a conurbação de Sorocaba e Votorantim e a região do ABC, que em São Paulo seria Santo André, São Bernardo e São Caetano. Bom, espero ter ajudado e até a próxima aula.